Boa tarde a todos vocês. Boa tarde, acho que já podemos começar. 5 minutos de tolerância. Bom, pessoal, aqui quem fala é Luiz Vale. Atualmente eu co-presido o Fórum Nacional dos Centros de Estudos e Escolas das PGEs e PGDF com a minha querida amiga Ludmila, que é procuradora do Mato Grosso do Sul. Eu sou procurador do Estado de Alagoas e é um prazer imenso contar com a participação de todos vocês. Estamos, né, com representantes do Brasil todo para iniciar este curso que já é paradigmático, principalmente pela procura e pelos temas que serão aqui tratados, né? Sem sombra de dúvidas, a advocacia pública passa por um momento de transformação. E essa transformação é fruto, inevitavelmente, da utilização de novas tecnologias, especialmente a inteligência artificial. De tal sorte que nós estamos caminhando, né, e saindo de um agir intuitivo para um agir estratégico, para um agir operacionalizado e customizado com as novas tecnologias, principalmente para maximizar as nossas capacidades cognitivas. E eu tenho certeza que este curso também tem por objetivo clarear e, principalmente, consolidar uma cultura que se faz necessária em relação à atuação do advogado público, principalmente diante da modificação do sistema de justiça, né? E nós sabemos que o Poder Judiciário tem implementado um pool de iniciativas voltadas à aplicação de tecnologias de propósito geral, como é a inteligência artificial e a inteligência artificial generativa, dentre outros tipos de tecnologia, como a tecnologia blockchain, internet das coisas, e nós precisamos fazer frente também a esse movimento de transformação enquanto atores relevantes dentro do sistema de justiça, principalmente, né, considerando que nós somos, sem dúvida alguma, o principal repeat player do Poder Judiciário. Portanto, é um momento de transformação, é um momento de mudança, mas, sem dúvida alguma, é um momento de conscientização da advocacia pública, porque nós não podemos, de forma alguma, né, sermos surpreendidos, como já estamos sendo, com todo o arranjo e a nova arquitetura do sistema de justiça que já está posta. Portanto, esse curso também é um convite à reflexão para que nós estejamos na nossa posição que nos é peculiar, que é uma posição de protagonismo em relação à atuação no âmbito do sistema de justiça e fora dele também, porque aqui nós trataremos de questões relacionadas à nossa atuação, inclusive no consultivo. Portanto, eu agradeço, né, penhoradamente a participação de todos vocês que estão aqui na tarde de hoje, que nos acompanharão ao longo de 11 aulas, né? Nós tivemos o cuidado de montar um curso com 11 aulas para tratar dos mais diversos temas, porque sabemos da necessidade de aprofundamento e de verticalização. Não existe nenhum curso no mercado voltado para a advocacia pública com essas especificidades e com essa amplitude que nós aqui traçamos no âmbito do Fórum Nacional dos Centros de Estudos e Escolas das PGEs e PGDF, especialmente também aqui com o apoio da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, a pessoa da nossa Procuradora-Geral, doutora Sâmia Suruagi, e também da nossa Procuradoria-Geral do Estado do Mato Grosso do Sul, né, representada pela Procuradora-Geral, doutora Ana Carolina Ali Garcia. Portanto, né, sem mais delongas, para que nós possamos começar, né, o nosso curso, nós tivemos a oportunidade de convidar para a aula magna nosso queridíssimo amigo e, sem dúvida alguma, uma das grandes referências no tema, né, acabou de escrever, né, um volume do curso de Direito Processual Civil, o nosso grande mestre, professor Fred Didier, falando um pouco sobre justiça multiposse, com um capítulo dedicado, né, às novas tecnologias e como as tecnologias também têm impactado o sistema de justiça. Para quem não conhece, doutor Leandro Fernandes é juiz do trabalho, é doutor pela Universidade Federal da Bahia, autor de inúmeras obras, dentre elas esta que eu acabei de mencionar, e nos brindará com a aula inaugural, com a aula magna, para falar sobre os aspectos introdutórios das novas tecnologias, inteligência artificial, tecnologia blockchain, internet das coisas, para que a partir daí nós tenhamos condições, né, de caminhar com mais segurança para os próximos temas, para falar sobre IA generativa, visual law, para discutir as questões
também ligadas ao uso da inteligência artificial no consultivo, nos tribunais superiores, a IA impactando no gerenciamento da litigiosidade repetitiva. Enfim, Leandro, eu só tenho, meu amigo, a te agradecer pela disponibilidade. Este curso também, eu faço esse registro de público, é um curso que se preocupou com a paridade de gênero, então nós temos 10 professores convidados, e aqui, né, eu me coloco fora desse grupo, ministrarei uma aula, mas nós convidamos 10 professores e nós temos 5 mulheres e 5 homens, né, que são hoje as principais referências do país nesta temática. Agradeço muito ao FONASSE, esse grupo que é forte, é um grupo potente, um grupo que tem se preocupado com o aperfeiçoamento da capacitação da advocacia pública, e é um grupo que só caminha porque tem a força coletiva, né, de várias procuradorias que estão sempre ali atentas a esse olhar diferenciado em relação à nossa atuação. Eu passo a palavra para a nossa co-presidente do FONASSE, doutora Ludmila, para que ela possa fazer as suas considerações iniciais e, a partir daí, a gente começar com a aula do querido professor Leandro Fernandes. Muito obrigado, Leandro, né, já de início, pela sua disponibilidade, pelo carinho com que nos acolheu. Boa tarde a todos. A minha fala é bem breve. Quero agradecer a presença de todos vocês, dizer que para nós do FONASSE, a nossa intenção é justamente essa: realizar eventos de capacitação voltados para temas relevantes para a advocacia pública, porque nós precisamos desse suporte para o exercício das nossas funções diariamente. Quero parabenizar o Luiz pela iniciativa e gentileza em reunir todo esse time de palestrantes, dentre eles Dr. Leandro, que hoje nos agracia com a sua palestra, e dizer que foi um curso pensado com várias vertentes para apresentar o tema, para desmistificá-lo também, porque acho que a gente tem que perder o medo em relação à tecnologia. Nós somos de uma geração, muitos de nós que transita do analógico para o digital, e temos um certo medo, né? A gente quer um Ctrl Z para a vida, né? Com medo de não conseguir desfazer algumas coisas. Então, é necessário que a gente possa se familiarizar o quanto antes para termos paridades de armas, como o Luiz falou, dentro desse novo cenário que é proposto e que já é vivenciado pelo Judiciário. Então, muito obrigada a todos, um ótimo evento para todos nós. Eu é que agradeço, meus amigos, Luiz Vale, Ludmila. É uma honra, é um privilégio, um presente para mim poder estar aqui com vocês, conversar com vocês sobre a liderança do meu presidente Vale aqui. Agradeço a gentileza do convite. Para mim é um presente realmente poder estar aqui, conversar com esse público tão qualificado, essa plateia espetacular, que eu já tomo liberdade de convidar. Quem se sentir à vontade pode, por favor, abrir a câmera. Para mim é muito mais agradável ver vocês do que ficar me vendo aqui, então câmeras abertas para quem se sentir à vontade. Esse evento e esse curso tem uma proposta realmente única. Vale me atualizava em outro momento a respeito da proposta do curso, do conteúdo do curso, e queria eu que na minha época de mestrado, na minha época de graduação, eu pudesse ter acesso a isso, porque esse grau de qualificação, esse grau de atuação prática é algo que a gente não vê ao longo da estrutura acadêmica e não vê ao longo da estrutura profissional. Muitas vezes o Poder Judiciário não é capaz de oferecer com tanta qualidade, com tanta preocupação, tirando, obviamente, o meu momento de conversa aqui, né, mas todos os demais, algo com um nível, uma preocupação, uma profundidade tão grande. Então, realmente, merece uma congratulação, Vale, porque é uma proposta realmente inovadora, única, e que vai gerar enorme proveito, com certeza, para todos e todas que estão conosco. Para tranquilizar alguns corações, já informo aqui, acompanhando no bate-papo, que a questão dos acessos está sendo resolvida, ok? Então já podem informar aí que não conseguiu ingressar ainda, que demorou, perdeu o trem, que pode aguardar mais um pouquinho, que daqui a pouquinho já estarão liberados os acessos. O limite do Zoom já está sendo disponibilizado. De qualquer sorte também haverá a gravação. Então, quero, portanto, agradecer e dizer que temos muitas coisas para conversar com essa audiência tão destacada, tão especial. Temos muitos pontos para aprofundar. O professor Vale trouxe um ponto
que eu considero muito interessante para o início da nossa conversa. Vale que, a propósito, é um grande nome do devido processo tecnológico, com um livro específico sobre teoria geral do processo tecnológico que vive aqui ao meu lado, e eu faço questão sempre de recomendar, Que honra, hein? com toda minha. O professor Vale trouxe um ponto que eu considero muito importante para o início da nossa conversa, que é, acabei de publicar com o professor Fred o Justiça Multiportas, uma espécie de volume zero do curso de processo civil, e nós, ao longo do processo de escrita, percebemos que não seria possível falar sobre sistema de justiça e sistema de justiça multiportas sem conferir uma atenção específica ao tema da tecnologia. O sistema de justiça brasileiro tem sido alterado numa velocidade e de uma maneira tão intensa, tão abrangente ao longo das últimas décadas, e a projeção é que isso se acentue nos próximos anos, que simplesmente não é possível pensar em litigância e em funcionamento do Poder Judiciário, e como um todo, solução de problemas jurídicos de maneira geral, sem considerar tecnologia. Por isso, dedicamos um capítulo específico, e por isso que quem tiver a curiosidade em algum momento de entrar em contato com o livro, vai identificar que durante todo o livro, em vários capítulos, nós remetemos a questões envolvendo tecnologia, porque simplesmente não dá para pensar uma estratégia de litigância na advocacia pública, na advocacia privada, e uma estratégia daquele que é, ele sim, o maior sujeito habitual do processo, que é o próprio Poder Judiciário, né? Sem pensar em construções pela via da tecnologia. Então, temos muitas coisas para conversar aqui, e muitas coisas de interesse direto, prático, de cada um dos senhores, de cada uma das senhoras. Porque minha ideia aqui não é ficar fazendo as elucubrações teóricas, claro, também podemos trabalhar, que são muito interessantes, mas principalmente oferecer elementos concretos, elementos práticos e úteis para a vida profissional de vocês. Então, vários temas nos interessam de perto nessa conversa com os colegas e as colegas da advocacia pública. Núcleos de Justiça 4.0, notadamente aqueles direcionados, especializados em questões que envolvem de maneira mais próxima o poder público. Pensem, por exemplo, nos núcleos relativos à saúde pública, nos núcleos sobre conflitos fundiários, enfim, uma série de questões que vamos abordar mais adiante. Monitoramento da litigância predatória em face do poder público, monitoramento de perfis de litigância para compreender para onde vai, para onde vão os caminhos de abordagem dos litigantes particulares em face do poder público, a compreensão da possibilidade de utilização de plataformas virtuais para comitês de resolução de disputas, um instituto interessantíssimo, muito importante, que tem regulamentação específica em algumas leis estaduais e algumas leis municipais. São Paulo, por exemplo, Rio Grande do Sul, por exemplo, tem normas a respeito do tema. A possibilidade de utilização de ODRs concebidas pelo poder público, com a participação das procuradorias públicas, a identificação de casos para não apresentação de contestação, não oferecimento de recurso, a compreensão de como isso pode colaborar para a autocomposição. O papel da IA generativa, que ele comentou perfeitamente, que tem uma importância muito grande hoje na própria estratégia de litigância, o uso de blockchain, de smart contracts, envolvendo o poder público, com perspectivas interessantes em relação à autotutela de origem convencional. Enfim, o fato é que litigantes particulares têm se organizado de maneira muito eficiente com novas tecnologias, o Poder Judiciário tem se adaptado e temos visto em muitas procuradorias, muitas mesmo, um enorme interesse, um enorme avanço e contribuição nessa área. Então, esse é um tema inevitável. É um daqueles temas que a gente pode ter maior simpatia, menor simpatia, mas o fato é que ele se impõe. Então, convém que possamos conhecer, possamos nos apropriar dos elementos, das premissas aqui e aprofundar esses temas para verificar como isso pode ser utilizado. A grande realidade da litigância a partir das procuradorias públicas, da advocacia pública de maneira geral, é que há uma restrição de recursos, recursos humanos, recursos estruturais, e isso precisa ser colocado diante de um perfil de casos, um número de casos que só aumenta, só se intensifica. Portanto, é necessário usar essas ferramentas como um mecanismo de racionalização da atividade. Não haverá, assim, tantos e tantos concursos, tantos e tantos provimentos de cargos, não haverá, assim, tanta estrutura. Então, o ideal é que possamos todos pensar nessa adaptação e nessa evolução. Vamos perceber, a partir da nossa conversa aqui, que, embora
ou seja, juiz do trabalho, eu sou limpinho. Então, você vai perceber que os temas trabalhistas não são exatamente aqueles de meu maior interesse direto. Vamos trabalhar com questões que dizem muito mais respeito ao funcionamento do sistema de justiça. E é um tema, já iniciando aqui especificamente a nossa conversa, que eu tenho acompanhado e que, em alguma medida, eu sou obrigado a acompanhar, porque eu faço parte do Comitê Executivo de Cooperação Judiciária do CNJ. Fizemos, inclusive, reunião recentemente. É preciso acompanhar essas novidades, essas novas ferramentas, porque é algo que interessa a todos os tribunais. É possível que haja esse trânsito entre tribunais para viabilizar o desenvolvimento das tecnologias e acompanhar esses fenômenos, além, claro, do interesse acadêmico em relação a esse tema. Portanto, precisamos olhar. E para isso, para esse novo olhar a respeito desse tema, eu quero fazer uma carinhosa provocação. Quero que imaginemos aqui a nossa visão em julho de 2003, nós tínhamos em alguns juizados especiais federais do TRF da quarta região, e não vou falar de nenhuma polêmica política sobre o TRF da quarta região, pelo amor de Deus. Nós tivemos, em julho de 2003, a inauguração das primeiras manifestações em processos eletrônicos nos juizados especiais federais. Alguns juizados, apenas juizados de 3 localidades, tiveram ali implantação experimental do processo eletrônico, o EPROC, na época. Isso foi em julho de 2003, alguns juizados no TRF da quarta região. Em 20 anos, a nossa realidade mudou de autos em papel de maneira exclusiva, com pequenas iniciativas como essa de 2003, para um cenário em que nós temos menos de 3% dos processos ingressando em papel, portanto, mais de 97% dos novos processos que entram no Poder Judiciário, processos eletrônicos, e o nosso acervo já é de mais de 80% de processo eletrônico, porque ao longo dos últimos anos o CNJ tem orientado os tribunais quanto à digitalização e existe um plano nacional de digitalização para que até o final de 2025 todo o acervo do Poder Judiciário seja judicializado, seja digitalizado. Essa é a nossa realidade. Mas não bastasse isso, a conversão do papel para o eletrônico, para a mídia digital, nós temos hoje figuras que no passado eram absolutamente impensáveis. Juízo 100% digital, núcleos de justiça 4.0, que serão objeto de nossa conversa de maneira específica um pouco mais adiante. São unidades que não têm nem existência física, como vamos visualizar. A criação do CIREC também será objeto da nossa reflexão em conjunto. A possibilidade de desenvolvimento de ferramentas de IA para auxiliar o Poder Judiciário em atividades de comunicação, em atividades de execução e em atividades de decisão, com todas as polêmicas e todos os pontos delicados que envolvem esse tema. O cenário mudou completamente em 20 anos, que, do ponto de vista histórico, é nada, é um sopro. O que nos leva a pensar, minhas amigas e meus amigos, e a provocação carinhosa que eu faço, é que façamos aqui um momento de reflexão coletiva. Tentemos juntos uma epifania coletiva, um olhar para o futuro. Se nós conseguimos isso em 20 anos, talvez a realidade que nos espera para os próximos anos seja bem diferente daquela que a gente conhece. Porque, veja, estamos falando de um país em desenvolvimento, com diversos problemas, diversas dificuldades, com um judiciário que historicamente tem uma estrutura muito morosa, muito difícil, com uma resistência institucional a mudanças, mas que ainda assim esse cenário foi completamente alterado num espaço de 20 anos, o que é algo absolutamente impressionante. Então, a proposta certamente, muitos dos senhores, muitas das senhoras já ouviram falar da plataforma digital do Poder Judiciário, uma plataforma única que foi implementada e tem sido desenvolvida de maneira mais avançada nos últimos tempos pelo CNJ, que vai funcionar como plataforma única do Poder Judiciário. Os tribunais podem manter suas plataformas específicas, mas coordenadas com a plataforma digital, o PDPJ, de modo que para o usuário externo a plataforma vai ser única. E para o funcionamento interno você vai ter as variações de cada tribunal, de cada conjunto de tribunais. Essa é a nossa, isso já existe, isso já está sendo encaminhado. A questão, minhas amigas, meus amigos, é que é perfeitamente possível que, por atos de cooperação interinstitucional, inclusive com procuradorias públicas, nós possamos transformar a plataforma digital do Poder Judiciário
num grande átrio do sistema de justiça multiportas. Quando se pensou em sistema de justiça multiportas, na década de 70, a ideia que existia é as pessoas chegariam ao Poder Judiciário, haveria um oficial do Poder Judiciário, ali diante daquele centro abrangente de disputas, que direcionaria cada caso para uma porta específica. Essa era a ideia. A porta da conciliação, a porta da mediação, a porta da arbitragem, por exemplo, só para falar da visão tradicional a respeito do tema, que não costuma considerar outras muitas portas que também existem no nosso sistema. Podemos, então, pensar agora, numa perspectiva renovada, com o apoio da tecnologia, numa plataforma digital que vai permitir o acesso do cidadão à solução de problemas jurídicos em diferentes instituições. A ideia de que a pessoa consegue entrar na plataforma e, a partir dali, ela pode informar quais são os elementos do caso, quais são os pontos que envolvem aquele conflito. A própria máquina pode oferecer uma resposta inicial para essa pessoa com o encaminhamento para uma das portas. Um PROCON, uma Procuradoria Pública, a Defensoria Pública, o Ministério Público, um juizado especial para o Poder Judiciário, uma arbitragem, uma Câmara Privada de Conciliação e Mediação, uma Câmara Pública Administrativa de Conciliação e Mediação, importantíssimo, importantíssimo instituto, regulado na Lei de Mediação e previsto também no CPC, tem prestado enorme contribuição para a justiça brasileira. É perfeitamente possível, então, que a plataforma digital do Poder Judiciário daqui a algum tempo se torne uma espécie de plataforma do sistema de justiça, plataforma digital do sistema de justiça, coordenando, aglutinando diferentes portas de acesso à justiça, com a possibilidade de você ter um chatbot que vai responder à pessoa no momento inicial, esclarecendo questões básicas como existe precedente ou não a respeito daquilo, quais os encaminhamentos possíveis diante daquela questão, encaminhando, portanto, para uma das portas de acesso à justiça, que podem funcionar de maneira integrada. Podem encaminhar a pessoa para um ODR, por exemplo, consumidor.gov.br, sem prejuízo da existência de processo judicial. Pode ficar suspenso enquanto há essa tratativa lá, ou mesmo com a etapa prévia ao processo judicial, que pode encaminhar o cidadão para uma Câmara administrativa, uma Câmara Administrativa de Conciliação e Mediação, por exemplo, de prevenção e resolução de disputas. E depois, não havendo sucesso, pela própria plataforma, migrar para um processo judicial. O que podemos pensar, minhas amigas e meus amigos, é nessa plataforma como um grande átrio digital do sistema de justiça, coordenando, reunindo diferentes portas e facilitando a vida desse cidadão que precisa desse serviço público que é a justiça. Esse cenário, que pode parecer meio otimista demais, a verdade é que se conseguimos, em 20 anos, num país com as nossas condições, no judiciário com a nossa realidade, mudar completamente a maneira como os processos são desenvolvidos e criar ferramentas tão diferentes, tão inovadoras como as que já temos, não é difícil imaginar possibilidade, o nosso futuro no sistema de justiça, a maneira como nós atuamos e a maneira como as pessoas acessam o judiciário ser bastante, bastante modificada nos próximos anos. Precisamos lidar com essa realidade e, sem dúvida alguma, nós temos no poder público, que é aqui representado pela advocacia pública, um dos principais, um dos mais importantes atores em todo esse processo, que pode prestar e já presta uma enorme contribuição para o avanço desses sistemas. Essa é uma realidade que se coloca diante de nós. E não é difícil pensar nisso, porque isso já está acontecendo. Essa revolução silenciosa, minhas amigas e meus amigos, já começa a acontecer. O CNJ, há algum tempo, por meio de resolução, determinou a instalação de pontos de inclusão digital. Pontos de inclusão digital, que inclusive foram objeto de enunciados lá no Fórum Permanente de Processos Civis, ou melhor, de boas práticas aprovadas lá no FPPC, recentemente, que eu tive a alegria de estar com meu querido amigo, meu presidente, Luiz Vale. Então vejam que esses locais, esses pontos de inclusão digital, têm o propósito de permitir a reunião de diferentes instituições, município, Estado, Ministério Público, Defensoria Pública, diferentes instituições do próprio Poder Judiciário, para permitir o acesso à justiça de excluídos digitais. Você tem um lugar comum, um único espaço, geralmente cedido por uma prefeitura, com instalação de equipamento tecnológico para que excluídos digitais possam ter acesso a um hub de serviços ali. Essa ideia, isso que torna
o Poder Judiciário, os espaços físicos e virtuais do Poder Judiciário, como uma espécie de marketplace para outras portas de acesso à justiça. Isso é algo que não é um sonho distante, isso já faz parte da nossa realidade, ao menos no campo da promoção de acesso à justiça e estudos digitais. E se já estamos conseguindo implementar isso com grande sucesso, a tendência é que isso possa ser cada vez mais, após uma fase experimental que já está sendo realizada, levado para a construção como modelo de sistema. A grande verdade, minhas amigas e meus amigos, e aqui remeto à fala da minha querida Ludmila, é que vivemos nesse momento de transição e que realmente nossa geração está tendo a oportunidade de acompanhar uma mudança muito significativa, muito radical na maneira de compreender o processo. Vejam que é óbvio que, e eu vou usar o clichê, o novo ainda não nasceu, o velho ainda não morreu, como a gente sempre ouve, isso é a realidade. Veja, não é por acaso que o processo eletrônico, quando nós baixamos o PDF, primeiro, é baixado num PDF, e é estruturado da mesma maneira como nós tínhamos o processo em papel. Não é por acaso, é porque a nossa maneira de pensar o tema, a nossa maneira de lidar com os autos de um processo, foi construída a partir dos autos em papel, daquela ideia do livro. Talvez, para as próximas gerações, se nós, da geração atual, tivermos a decência, a dignidade de dar o espaço que as próximas gerações necessitam, talvez eles possam perceber que é muito mais intuitivo trabalhar com o processo de outra forma, numa plataforma mesmo, mas sem esse formato que estamos acostumados. Porque a maneira como nós fazemos as coisas e pensamos as coisas condiciona o modo como nós incorporamos as novas coisas que vão surgindo, as novas ferramentas que vão surgindo. E não é surpreendente, então, a dificuldade que temos atualmente com questões como competência, por exemplo. É cada vez mais difícil explicar as regras de competência territorial em muitas situações. Se é possível praticar o ato de qualquer lugar do país, e se, naquela hipótese, não há necessidade de uma prova técnica, uma perícia, por exemplo, mas apenas depoimentos, ou apenas prova documental, é difícil num sistema de processo eletrônico justificar por que exatamente é necessário que haja observância daquelas restritivas regras de competência territorial. É cada vez mais difícil explicar isso. Esse é um tema que merece a nossa reflexão, merece a nossa atenção, a ponto de, recentemente, o CNJ disciplinar os núcleos de justiça 4.0, que serão objeto daqui a pouquinho da nossa conversa, e que reformulam a maneira como se aborda a competência territorial, e de maneira muito radical em comparação com aquilo que nós estamos tradicionalmente acostumados a pensar. Por isso que esse é um tema, e eu volto à importantíssima fala da Ludmila, que pode criar um assombro inicial, nos assusta no primeiro momento, mas que, se formos conhecendo, nos apropriando das premissas, compreendendo as possibilidades, vamos conseguir aperfeiçoar essas novidades. E essa tarefa, minhas amigas e meus amigos, não podemos nos iludir. Cabe a nós. Os colegas da TI têm um papel importantíssimo, são essenciais, sem dúvida alguma, mas eles não têm a formação na área jurídica e na compreensão de quais são as balizas que um Estado democrático de direito necessita observar. O olhar das pessoas da tecnologia não é o nosso olhar, é um olhar que vai visar a concretização dessas ferramentas sem necessariamente uma maior preocupação com temas como o devido processo. Eu volto a fazer referência à importantíssima obra do meu amigo Vale sobre teoria geral do processo tecnológico e sobre a ideia de devido processo tecnológico que ele também desenvolve em diversos artigos, diversas publicações. Esse papel é nosso, cabe a nós domar a tecnologia, temos que nos apropriar desse tema, nos assenhorar desse tema e orientar a parte técnica, os setores técnicos que vão realizando isso, para compreender como é o contraditório hoje, o que é devido processo, o que o Poder Judiciário pode fazer, quais são os limites, por exemplo, da IA generativa, tanto na advocacia quanto no Poder Judiciário, enfim, todas essas questões, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. E a partir dessa ideia, nós podemos chegar, nesse momento direciono a nossa conversa especificamente à realidade do Poder Judiciário, aquela noção de tribunais online, de cortes remotas. Nós podemos compreender essa ideia que vem
adquirindo cada vez maior importância por todo mundo, sem qualquer exagero, a partir de três perspectivas, ou de três grandes momentos históricos. O primeiro grande momento é aquele em que se realizou um movimento de digitalização de atividades. Esses movimentos não são estanques, separados, isolados, eles se sobrepõem muitas vezes. Então, o que nós temos aqui, nesse primeiro grande movimento, nessa primeira grande onda, a digitalização das atividades, como, por exemplo, a digitalização do processo eletrônico, saindo daquela ideia de auto sem papel e agora numa plataforma virtual, numa plataforma digital, cada vez mais avançada e cada vez mais diferente da maneira como a gente inicialmente concebeu e estruturou essas plataformas. Mas também aqui temos a ideia de prática da maneira tradicional, mas apenas num novo formato, no formato virtual, dos atos processuais. Melhor exemplo possível, audiências virtuais, as audiências telepresenciais, as audiências por videoconferência. Vejam que a gente pratica o ato exatamente da mesma maneira, é o mesmo tipo de ato praticado, só muda o formato, só muda a mídia. É claro que ao mudar o suporte, nós acabamos criando ou encontrando novas questões, algumas benéficas, algumas bastante desafiadoras. Ouvir uma testemunha por meio de videoconferência, às vezes não é das tarefas mais graciosas possíveis. Há situações de falha de conexão, há situações de dúvida em relação à idoneidade do depoimento, há situações sobre dúvidas sobre leitura, eventualmente, de alguma peça, de acompanhamento por outra pessoa. Essas questões são inevitáveis. E me parece não são um obstáculo inevitável em relação ao uso das tecnologias. Ao contrário, é algo que faz parte das discussões e que merece ser analisado, compreendido, dentro do possível contornado, superado com o aperfeiçoamento. E exatamente por conta disso é que nós tivemos a disponibilização pelo CNJ, por determinação, por meio de resolução, de espaços, de salas, para que as pessoas possam praticar esses atos por videoconferência, possam participar disso também. Então, quem dispõe dessa conexão no ambiente externo, ótimo, nenhum problema, maravilhoso, vai realizar o ato ali. Quem, infelizmente, não dispõe, o Poder Judiciário também oferece uma estrutura com essa finalidade. Eu sou do perfil, claro, eu compreendo meus colegas dos mais diversos ramos, respeito muito, respeito todas as religiões, mas eu sou do perfil de que, se a pessoa, a parte ou o advogado, deseja fazer audiência telepresencial, à distância, eu não crio dificuldade. Para mim, pouco importa se a pessoa mora no mesmo lugar, não mora no mesmo lugar, eu não crio dificuldade, porque a gente sabe que a agenda e os compromissos são muito, muito, muito corridos, é muito pesado, há uma exigência grande das atividades, então eu tenho certeza que as pessoas têm coisas muito mais importantes do que ficar olhando para mim presencialmente. Então, se eu posso facilitar a vida das pessoas, procuro fazer isso. Mas sei que muitos colegas preferem, se estão no presencial, que todos estejam no presencial. Mas me parece que o melhor encaminhamento possível é admitir esse tipo de ato também, de maneira muito ampla, nesse formato telepresencial. Tudo isso para dizer, primeiro grande movimento que nós temos com a ideia de tribunais online, de cortes remotas, é digitalizar, é transferir aquilo que a gente já faz no ambiente físico presencial para o ambiente telepresencial. Não há grande mudança de raciocínio aqui, da forma de abordar as coisas. Há mudança, sim, de suporte, de mídia. O segundo grande movimento, quando pensamos em tribunais online, em cortes remotas, é a disponibilização de ODRs, que tem grande importância no âmbito particular, no âmbito privado, mas também crescente importância em muitos lugares no mundo, no âmbito público, com oferecimento pelo próprio Poder Judiciário ou por outros entes estatais. Claro, existe uma discussão teórica interessantíssima, mas é bem acadêmica mesmo, se é possível adotar o conceito de ODR para uma plataforma pública por conta da origem histórica. Existe essa discussão, mas eu prefiro tentar facilitar as coisas e não criar divisões ou classificações que nem sempre vão auxiliar tantas pessoas. Gosto de tentar ser o mais simples e direto possível para poder estruturar o raciocínio. Então, nós temos aqui a ideia de plataformas virtuais, online dispute resolution, que permitem que as pessoas possam ter acesso direto a outra parte e realizar tratativas, negociações, tentativas de conciliação e mediação, ou ainda, em alguns lugares, arbitragem. Existem ODRs que permitem a realização de arbitragem, são menos comuns no Brasil, mas também tem alguma presença no Brasil, mas com grande presença, com maior presença no estrangeiro. Essas plataformas permitem negociações síncronas ou assíncronas,
permitem que haja um contato entre aqueles sujeitos envolvidos com o problema jurídico e, por meio de tratativas, propostas, contrapropostas e por meio, muitas vezes, do apoio da própria plataforma por via de IA, se chegar a uma solução, se chegar a uma definição daquele problema. Isso existe na iniciativa privada no Brasil, na via privada, em diversas manifestações. Há muitas ODRs privadas e também há ODRs públicas. Me parece que vai haver um consenso sobre qual é a principal, a mais conhecida, a mais representativa ODR do Brasil, que é pública, que é o consumidor.gov.br. Se você nunca usou o consumidor.gov.br, eu convido a usar quando tem algum problema na área consumerista. Os resultados são muito interessantes. A taxa de sucesso, a taxa de solução, na verdade, é superior a 80%, com um tempo de solução de 7 a 10 dias. Claro, nesse índice, eles consideram também os casos que não têm resposta. Se o próprio consumidor não responde depois, não dá seguimento depois, porque considera que se ele não deu seguimento, porque provavelmente houve solução daquilo. Mas, mesmo com a possibilidade de darmos um desconto aí, oxalá o judiciário chegue um dia a uma taxa de resolução de 80% entre 7 a 10 dias. É algo que sabemos dificilmente estará no nosso horizonte por muito tempo, mas é uma estrutura que está disponibilizada e que muitos consumidores podem acessar. Minhas amigas e meus amigos, uma ODR pública, uma porta de acesso à justiça disponibilizada pelo Ministério da Justiça, lá dentro especificamente pela Secretaria Nacional do Consumidor, pela Senacom, e que contribui de maneira decisiva para a solução de muitos problemas jurídicos no nosso país. Temos também ODRs privadas, pense no caso da Oi, a recuperação judicial da Oi, que é algo absolutamente assombroso em nosso país pela quantidade, pela extensão, pela repercussão, pelo tamanho daquilo. Nós tivemos a criação de uma ODR específica para tentativas de conciliação e mediação, que conseguiu a celebração de nada menos que mais de 20 mil acordos. O que nos leva a pensar que qualquer coisa que gere mais de 20 mil conciliações é algo que não pode ser simplesmente ignorado. E essas ferramentas também podem ser utilizadas com grande proveito pela advocacia pública, pelas procuradorias públicas. Há um espaço muito interessante, principalmente pensando no âmbito da transação tributária, sempre que houver essa possibilidade, de utilização dessas ferramentas, de automatização pela via de uma ODR, sem necessariamente a participação direta de um ser humano, ou ainda que haja essa participação, mas desde que haja uma parametrização em relação aos critérios para a celebração dessas avanças, desses acordos, desses pactos. Temos aqui um espaço muito interessante e que otimiza o tempo e a atuação dos colegas da Procuradoria, que têm outras tantas demandas, muitas vezes de caráter estratégico, e que demandam uma atenção muito maior. Lógico, ninguém vai dizer que é de menor importância as questões envolvendo o pequeno contribuinte, que são muito importantes. É a vida das pessoas e nós olhamos para isso com muito cuidado, com muito carinho, sem dúvida alguma. Mas também não podemos perder a perspectiva institucional mais ampla de que há questões estratégicas que demandam uma dedicação de tempo, de energia, de esforços, de investimento muito maior. E que nós temos um público aqui, um corpo funcional altamente qualificado, de elevadíssimo nível, e que seria, e eu digo isso sem, mais uma vez, desmerecer as pequenas questões, que seria um desperdício empregar esse corpo funcional com tamanha formação, com tamanha qualificação, com tamanha expertise na tentativa de conciliação desses pequenos casos. O ODR pode auxiliar nisso, a automatização desses pequenos casos pode auxiliar muito, inclusive no direcionamento, na racionalização dos esforços da Procuradoria Pública, utilizando e direcionando esse corpo funcional espetacular para o melhor aproveitamento das suas possibilidades. Temos também agências reguladoras com ODRs, no caso da ANS, com a notificação de intermediação preliminar, a NIP, tem uma taxa de sucesso que é quase de 90%, num tempo curtíssimo também, que contribui muito para a solução de problemas jurídicos na área de saúde. Então, algo também que merece nossa atenção, e olha que interessante, também é uma ODR mantida pelo poder público. Precisamos perceber, meus amigos, que há um espaço muito grande de contribuição do poder público para a estruturação do sistema brasileiro de gestão multiportas, tanto do ponto de vista da sua atuação como litigante,
quanto no fornecimento e na construção daquilo que a gente pode compreender como uma infraestrutura digital de solução de problemas jurídicos. E nesse ponto, eu vou dizer que eu sou suspeito, mas falo com o coração realmente. O Brasil é uma das referências internacionais em relação à infraestrutura digital para a solução de problemas jurídicos. A quantidade de iniciativas, de projetos em desenvolvimento, de coisas que estão dando muito certo, com a utilização da digitalização e que em outros países não há, nessa quantidade, nesse nível, com essa sofisticação, é algo impressionante. Por isso que sempre que alguém fala de maneira desprestigiosa da realidade brasileira quanto a isso, eu sinto o coração apertadinho, porque não é exatamente isso que corresponde à realidade. Eu acho que talvez a nossa grande questão nesse tema seja a falta de comunicação. Acho que falta uma comunicação adequada em relação a esses temas, uma divulgação, um conhecimento dessas matérias, dessas iniciativas, desses projetos. Muito bem. As ODRs, o funcionamento dessas ODRs e a sua disponibilização no sistema de justiça pode ser vista como um segundo movimento, a segunda perspectiva para a compreensão do que são tribunais online, inclusive aquelas ODRs associadas ao Poder Judiciário. A terceira perspectiva, essa sim, é aquela que rompe com a maneira como nós trabalhamos tradicionalmente, compreendemos tradicionalmente a própria vocação do Poder Judiciário. E aqui é interessante perceber, minhas amigas e meus amigos, que o grande chamado, a grande missão do Poder Judiciário não é exatamente resolver processos, é solucionar problemas jurídicos, exista ou não processo judicial. A existência de processo judicial é cada vez mais, e isso vai se acentuar nos próximos anos, um dado circunstancial, é uma contingência. Nós temos hoje, por exemplo, previsão expressa em resolução do CNJ admitindo a consulta como uma das formas de cooperação judiciária. E é possível que o juiz atue como consultor, inclusive para outros sujeitos do sistema de justiça. É possível, por exemplo, que o Poder Judiciário atue, pela via da consulta, para um tribunal administrativo, por exemplo. E a recíproca é verdadeira. É possível que um tribunal administrativo atue como consultor para o Poder Judiciário diante de um perfil específico de casos, diante de uma situação específica. Isso muda a maneira como nós compreendemos o papel do Poder Judiciário. E exatamente nessa lógica, e somente a partir dessa lógica, é que nós podemos explicar fenômenos como a previsão na Resolução 125 de 2010 do CNJ, quanto à admissibilidade de casos pré-processuais no SEJUSC. O SEJUSC, no sistema brasileiro, recebe casos pré-processuais, o que significa que, mesmo sem processo judicial, há ali uma preocupação com a solução do problema jurídico e há um espaço criado para tanto. O CIREC, sobre o qual falaremos daqui a pouquinho, também tem a possibilidade de registro de casos extrajudiciais pré-processuais, uma ODR pública do Judiciário, sobre o qual falaremos daqui a pouco mais uma vez, e que permite a solução de problemas que não estão judicializados, porque a maneira de pensar o papel, a missão, a vocação do Poder Judiciário é bem diferente daquela noção que tradicionalmente foi apresentada para a gente na época da graduação. O que é que nós temos aqui em relação a essas grandes novidades? Primeiro, e aí eu peço, minhas amigas, meus amigos, atenção total. Essa aqui pode ser uma das grandes iniciativas, uma das grandes ideias para promover ainda mais uma atuação proveitosa, racional em relação à advocacia pública, em interação com o Poder Judiciário. Os núcleos de justiça 4.0. Os núcleos de justiça 4.0. Quem tiver interesse no tema, vale a pena conferir duas resoluções do CNJ, 385 e 398. 385 e 398. O que é isso? Um núcleo de justiça 4.0 é uma unidade judiciária, como uma vara, como um juizado, como um serviço, que é uma unidade judiciária, com uma característica muito peculiar. Ela não existe fisicamente, ela não é tangível, não é tocável. Aproveitando a minha baianidade, professor Vale, ela segue aquela lógica do compadre Washington, do fala, mas não pega, né? Que nós temos, minhas amigas e meus amigos, uma estrutura do judiciário que não existe fisicamente. Ela é uma caixinha no processo eletrônico. É claro, é perfeitamente possível que o tribunal disponibilize uma sala para que o juiz, os servidores que estão ali lotados possam fazer a sua atuação. Perfeitamente possível, mas ela não existe fisicamente. Ela é uma unidade judiciária com competência definida pelo tribunal,
competência material e territorial. Então, por exemplo, se o tribunal tiver questões em determinada área envolvendo o meio ambiente, pode constituir um núcleo de justiça 4.0 específico de meio ambiente, para trabalhar com essas questões, para trabalhar, nesses casos, com juízes especializados na área, que conheçam bem o tema. Por exemplo, propriedade intelectual, propriedade industrial, conflitos fundiários, saúde pública. Não sei se temos aqui alguma colega da Paraíba. Temos uma excelente iniciativa na Paraíba, no TJ Paraíba, de criação de um NJ 4.0 de saúde pública, com, portanto, atuação direta com o litigante habitual. Quem tiver interesse no tema, talvez a principal referência seja o Distrito Federal. O Distrito Federal reestruturou o sistema judiciário pela via dos núcleos de justiça 4.0. Temos NJ fundiário, NJ de execução fiscal, uma grande, grande reformulação da maneira de estruturar e funcionar o Poder Judiciário. Então, esse núcleo é constituído com competência material definida pelo tribunal e com competência territorial também definida pelo tribunal. Pode abranger, por exemplo, só a capital, ou só a região metropolitana, ou só determinada região administrativa ou área do interior, de acordo com o interesse do tribunal, ou todo o Estado, perfeitamente possível. E você vai ter a concentração de todos os casos em relação a essa matéria ali, naquele núcleo de justiça 4.0, abrangendo todo o Estado. O que nos liberta, ou ao menos atenua os efeitos, de uma das questões mais desafiadoras, mais delicadas que temos no judiciário, e que a gente precisa ser bastante realista diante dela, que é a questão das varas únicas. É muito bom haver vara única por vários motivos, claro, mas a desvantagem também é evidente. Eu digo isso com absoluto carinho, respeito e admiração pelos meus colegas que atuam em varas únicas, mas é humanamente impossível que alguém domine com a necessária desenvoltura todas as matérias. É humanamente impossível. O que pode significar, e significa, sabemos disso porque a estatística é implacável, que determinados casos de maior complexidade ou com certo perfil específico demoram muito mais tempo ou não são necessariamente solucionados da maneira mais adequada possível, considerando aquelas peculiaridades, aquelas especificidades. No momento em que você constitui um núcleo de justiça 4.0, você consegue uniformizar, racionalizar essa atuação e especializar a atuação do juiz, que vai ser responsável dos juízes responsáveis por aquele núcleo. Isso pode, por exemplo, mudar drasticamente a maneira como nós conduzimos casos envolvendo conflitos fundiários, por exemplo, ou saúde pública, dos grandes questões que geralmente o poder público é demandado. Você pode ter, e vale a pena, provocar o tribunal respectivo de cada um, para a criação desses núcleos, apresentando boas práticas, iniciativas de sucesso em vários outros tribunais que já têm acontecido. Quem precisar de alguns dados sobre isso, de algumas referências, manda mensagem para mim, vale ter meu contato, para mim vai ser um prazer conversar com todos, é uma alegria realmente, porque temos vários casos de sucesso na implementação desses núcleos. E isso, minhas amigas e meus amigos, esses núcleos são a grande revolução silenciosa no Poder Judiciário. Pensem, por exemplo, que é possível, isso tem acontecido em alguns tribunais, o Ceará tem um exemplo belíssimo em relação a isso, a progressiva redução de varas de execução fiscal, com a criação de um núcleo de justiça 4.0 para a execução fiscal, com automatização das atividades, que inclusive foi aprovado como boa prática recentemente no FPPC. Então você tem inteligência artificial fraca, ou ao menos automatização, vai, sendo aplicada naquele ambiente, naquela estrutura do Poder Judiciário, num lugar que nem existe fisicamente e que reúne as execuções fiscais para promover da maneira mais eficiente possível a sua tramitação, fazendo em instantes, em minutos, um conjunto de tarefas que pessoas fariam em semanas, sem a necessidade de ocupar um espaço físico para isso. Essa revolução silenciosa, que curiosamente não tem aparecido nas divulgações, não tem aparecido na comunicação nem do CNJ, nem do judiciário de maneira geral. Essa é a grande revolução silenciosa que tem acompanhado a atuação recente do CNJ e do Poder Judiciário, mas que infelizmente não é suficientemente comunicada. Os núcleos, minhas amigas e meus amigos, permitem uma tremenda reestruturação do funcionamento do Poder Judiciário. Parte do seu funcionamento depende de aceitação dos sujeitos envolvidos no processo, dos litigantes, que é o formato da Resolução 385 do CNJ, o que você pode ter ali a denominação de uma espécie de administração judiciária negocial,
Os próprios litigantes podem, por negócio jurídico, encaminhar para o núcleo. Mas parte dessa atuação também ocorre para racionalização da gestão e do funcionamento do Poder Judiciário, que é o formato da Resolução 398 do CNJ. Quem tiver curiosidade de visualizar cada um vai perceber que a abordagem é diferente. A abordagem na 385 é administração judiciária negocial. As partes têm interesse na maior racionalização, na especialidade para a solução do caso. A 398 é gestão de processo. Precisamos pensar nessas matérias repetitivas, precisamos pensar ou em temas que relação às quais houve fixação de precedente vinculante, e aí é necessário aplicar o precedente, e você pode reunir para isso no núcleo, ou você precisa gerir casos que têm o mesmo perfil. O núcleo funciona também para isso, de maneira especializada, que é algo que pode contribuir muito, muito, muito para o funcionamento que tem obtido grande sucesso em muitos tribunais do país. E esses núcleos, fortalecidos com mecanismos de cooperação judiciária para a prática de diferentes atos, inclusive de cooperação interinstitucional, podem permitir uma mudança muito acentuada da maneira como nós trabalhamos. Basta pensar, por exemplo, um núcleo desse, um núcleo de saúde, por exemplo, um NJ 4.0 de saúde pública, que tenha um funcionamento que enfatize a pesquisa, a busca e a solicitação de pareceres do NaTJus, que também é uma ferramenta eletrônica que muito contribui para o funcionamento do sistema de justiça, que, claro, tem as suas limitações em relação à qualidade de um ou outro parecer, isso é verdade, precisa ser aperfeiçoado, mas que pode permitir ali, com a atuação conjunta do poder público, do poder judiciário, um tratamento racional, adequado em relação a temas de saúde pública, que são questões tão delicadas, em relação às quais muitas vezes há condenações que nem sempre se justificariam a partir da perspectiva da necessidade do caso, da realidade do caso. Então, é algo que contribui para o jurisdicionado, que vai conseguir ter um tratamento adequado do problema, contribui para a administração pública, que também vai obter esse resultado, e contribui para o judiciário, que permite a racionalização e também permite a maior credibilidade do judiciário, que é algo que nós precisamos resgatar na nossa instituição, sem dúvida alguma, porque as pessoas estão absolutamente cansadas da sensação de morosidade, injustiça e casuística na solução de casos. A gente precisa oferecer respostas racionais para as pessoas. As coisas precisam fazer sentido. O funcionamento do judiciário tem que fazer sentido para o cidadão. Ninguém vai querer ou precisar ou exigir que se entenda qual é a tramitação de um agravo de instrumento. Não é isso. Mas o jurisdicionado precisa compreender como funciona o Poder Judiciário, para ele precisa fazer sentido isso. E a tecnologia e essa especialização contribui muito para esse tipo de resultado. Outra figura que também merece ficar no radar dos senhores e das senhoras é o CIREC. CIREC. Se ainda não ouviram esse nome, ele vai povoar a vida de vocês muito em breve. O CIREC é o Sistema Informatizado de Resolução de Controvérsias por Conciliação e Mediação. Sistema informatizado de resolução de controvérsias por conciliação e mediação. Resolução 358 do CNJ. 358 do CNJ. Vale a pena conhecer. Para quem interessar, possa, problema da capacidade no Zoom resolvido. Quem estiver aguardando aí as portas, batendo a porta que foi fechado lá de fora virtual, pode agora ingressar aqui. Estará conosco. De qualquer sorte, já tive notícia que está sendo gravado, então vai ser disponibilizado depois da mesma forma. Muito bem. O CIREC, minhas amigas e meus amigos, é um ODR, é uma plataforma virtual para a solução de problemas jurídicos que é oferecida pelo Poder Judiciário. O CNJ determinou o seu desenvolvimento, a sua disponibilização pelos tribunais, que podem fazer isso de maneira isolada, de maneira conjunta. Me parece que o futuro vai se encaminhar para um cenário em que haverá concorrência de várias dessas ODRs, até o momento que se verifique aquela que tem melhor funcionalidade e que vá ser uniformizada. Imagino que essa vai ser a tendência a ser adotada no futuro. E é uma ideia muito boa, uma ideia muito criativa de estimular a competição. Sim, pode haver competição em inovação no Poder Judiciário, é uma coisa que é muito importante, tem seu espaço de destaque também, sem dúvida alguma. Para aqueles e aquelas que estão ingressando agora, recebam as boas-vindas. Estou vendo aqui o pessoal entrando. Estamos continuando as nossas conversas aqui Conseguimos sobre. resolver o problema técnico com o Zoom. Tudo certo. Perfeito. Então, recebo mais uma vez as boas-vindas. De qualquer sorte, para quem entrou agora, diz, meu Deus, eu perdi o que aconteceu antes. Bom, posso dizer, se perdeu minha fala, não perdeu nada de importante, mas perdeu a fala de Val no início e da Ludmilla no início. Essas são muito importantes, estão gravadas, não se preocupe, vai poder ter acesso
depois também. Muito bem. Vejam que esse sistema, essa ODR, é disponibilizada pelo CNJ, isso vai ser implementado em breve, os tribunais estão se encaminhando para isso, e a ideia aqui, minhas amigas e meus amigos, é que qualquer sujeito envolvido com um conflito, envolvido com um problema jurídico, pode, antes de buscar o processo judicial, buscar o poder judiciário, sem processo judicial, para submeter a questão à tentativa de solução pela ODR, vai ter lá o acompanhamento, negociação síncrona ou assíncrona, formulação de propostas, registro dessas propostas, utilização desses dados para a compreensão de qual é o perfil da litigância, se há uma litigância habitual ali, se há uma litigância predatória, compreensão do funcionamento dessas questões, e a possibilidade de oferecimento de uma resposta para as pessoas. Tanto é possível com o processo judicial já existente, quanto sem processo judicial. O que, para as pessoas que participaram da nossa formação, para os nossos professores, seria algo absolutamente escandaloso de se dizer. É o Poder Judiciário atuando para solucionar um caso sem processo judicial. Porque a grande vocação do judiciário não é solucionar processo judicial, é promover a solução de problemas jurídicos, ainda que haja ou não o processo, isso é o de menos. Isso vai ser cada vez mais um aspecto de menor relevância, de menor importância, porque há muitas formas de solucionar problemas jurídicos e o Poder Judiciário pode participar de várias delas de maneira muito direta ou de maneira menos direta, mas também com coordenação. É importante observar isso. O SIREC também merece ficar no radar, principalmente em matérias que mais diretamente toquem temas envolvidos com a advocacia pública. Por exemplo, vale recordar que o CNJ tem resolução que estimula, em relação à matéria tributária ou contencioso tributário, o encaminhamento das partes para autocomposição ou arbitragem, que mostra também que nos papéis do Poder Judiciário é encaminhar, direcionar para outras portas de acesso à justiça também. E é possível, então, utilizar o SIREC de maneira coordenada com essa diretriz, permitindo que haja uma listagem de casos, uma verificação de casos em que há maior potencial para autocomposição, para que eles possam ser encaminhados para aí, ou eventualmente encaminhados para uma ODR disponibilizada pela própria Procuradoria Pública, pelo próprio Poder Público, que racionaliza a nossa atividade e permite a solução desses casos, sem o risco de criação de um passivo que gera efeitos tão negativos como todos sabemos. Outra figura que merece a atenção de cada um de nós, é o Centro de Inteligência, Resolução 349 do CNJ. Os centros de inteligência não são pensados como a grande instituição da tecnologia. A proposta não é essa. Embora eles tenham, claro, uma atuação relevante também nessa área. Mas aqui eles são setores do Poder Judiciário que têm por papel, principalmente, identificar os caminhos da litigância, os perfis de litigância, observar onde há litigância habitual, onde há litigância predatória, propor atos de cooperação judiciária, chamar entes que são litigantes habituais, como o poder público, para coordenar iniciativas, inclusive por meio de cooperação interinstitucional, Resolução 350 do CNJ, para a construção de modos de solucionar aquele problema de maneira adequada, de maneira específica, para, por exemplo, entrar em contato com esses litigantes para compreender quais são as causas desse problema e, eventualmente, tentar encontrar caminhos de modificação para a sua solução. Tudo isso, meus amigos e minhas amigas, nos permite verificar que o Poder Judiciário, por meio da tecnologia, caminha para uma redefinição muito grande, uma reestruturação mesmo, que é uma questão estrutural, do modo como ele se compreende. É o judiciário olhando no espelho e dizendo, meu Deus, quem sou eu? A maneira como o próprio judiciário se vê e a maneira como ele se apresenta para a sociedade. Porque, e eu digo isso, mais uma vez, com absoluto carinho, amor fraternal pelos meus colegas, por estar envolvido com esses temas e atuar nesses temas, circular pelos tribunais, muitas vezes eu acabo observando a resistência de muitos colegas, por não se sentirem tão à vontade com essas questões, por ter preocupação, com um receio que é totalmente compreensível em relação ao que pode decorrer disso, é totalmente compreensível. Então, estamos também no judiciário em um momento de transição.
no momento em que nós estamos revendo a própria maneira como nós compreendemos qual é o nosso papel e como nós podemos oferecer esse serviço de justiça para as pessoas. Preciso fazer o registro aqui do ingresso, da presença do meu querido amigo Silvano, que está aqui, então eu estou conseguindo visualizar aqui. Não tinha conseguido ver antes, não leva mal, que com as telinhas aqui eu não consigo ver todo mundo. Mas, meu irmão, muito obrigado, muito me alegra, muito me prestigia ter sua companhia aqui. Tamo junto sempre. Bem, então é muito importante perceber isso. E que o Poder Judiciário agora se encaminha para uma ideia que é muito conhecida de quem estuda tecnologia e direito, que é a noção de tribunal alargado, tribunal expandido. Nossas funções, nossas tarefas estão sendo cada vez mais alargadas mesmo, expandidas mesmo. Por exemplo, pode ser uma das diretrizes importantes do Poder Judiciário atuar na disponibilização de ferramentas, produtos a partir de jurimetria para o jurisdicionado. Jurimetria é um tema interessantíssimo, a ideia de que você pode visualizar quais são as tendências, as manifestações dos tribunais, compreender estatisticamente qual é o posicionamento do Poder Judiciário, identificar de maneira racional teses, cotejar essas teses, compreender diferentes manifestações dos tribunais e, a partir daí, extrair estratégias para atuação, estratégias para litigância, um tema importantíssimo e que tem que ficar no radar dos senhores e das senhoras, o tema da jurimetria, porque pode definir a maneira mais inteligente de atuar perante o Poder Judiciário, identificando aquilo que merece maior atenção, o que não merece tanta atenção, mas o próprio Poder Judiciário pode utilizar essas ferramentas não só para pesquisa interna, consumo interno, auxílio na elaboração dos seus próprios votos, das suas próprias decisões, mas também para disponibilização ao cidadão. Algo que o litigante habitual muitas vezes já tem, já dispõe dessas ferramentas para saber taxa possível de sucesso, chance de êxito, existência ou não de tese a respeito daquele tema, abrangência ou não daquela tese, manifestação ou não em outros processos sobre distinção quanto àquela tese que pode ser aplicada naquele caso. Tudo isso o próprio Poder Judiciário pode disponibilizar ao cidadão. A pessoa com uma pesquisa simples na plataforma do Poder Judiciário, no site do Poder Judiciário, vai poder ter acesso a informações dessa natureza. É óbvio que isso nunca vai substituir o auxílio pelo advogado. Isso é evidente. Quem sai, quem cogita isso desconhece, digo isso com todo o respeito, com todo o carinho, desconhece a realidade. Porque não é só uma beleza retórica, a previsão constitucional da indispensabilidade do advogado. Não, definitivamente não é só isso. É um sistema tão complexo, com tantas nuances, que é só realmente um ser humano para conseguir compreender de maneira completa, adequada, específica o funcionamento desse sistema e as melhores estratégias e formular, a partir daí, os caminhos da litigância. Não tenho dúvida disso, não tem como substituir essa tarefa. Mas é uma ferramenta que pode ajudar também os próprios colegas da advocacia na definição e na análise desses temas, facilitando o uso do tempo, o emprego da energia em cada um desses casos e orientando essa atuação do seu cliente, orientando a atuação desse jurisdicionado. Então, pode ser por meio de um acesso direto, sem nunca haver, claro, prejuízo à atuação do colega da advocacia, o que vai ajudar muito para a autocomposição, inclusive. Porque se a pessoa já conhece uma perspectiva, uma possibilidade de sucesso ou de fracasso, ela conhece melhor a posição que tem em relação àquele caso e isso facilita a própria negociação em relação a esses temas. Então, essas são questões que se colocam de maneira inevitável. Assim como se coloca de maneira inevitável ter que lidar com temas como a blockchain. Blockchain que parece algo tão distante, pô, mas isso aí é coisa de quem investe em Bitcoin. Isso é coisa de marginal, porque aquela associação Bitcoin é coisa de gente que participa de tráfico e aquela visão que havia antigamente, porque é uma criptomoeda. Eu acho que a pior coisa que se fez, embora seja terminologicamente adequada com as criptomoedas, é a terminologia criptomoeda, porque parece, ela sugere a quem não tem maior intimidade com o tema, que é algo, meu Deus, algo oculto, é algo que vai aqui por fora, algo que, na verdade, não tem essa. Claro, é uma preocupação que pode ser observada em relação a esse tipo de atuação, mas existe Ministério Público para isso, em relação a esses casos. Mas essa não é a proposta das criptomoedas, não é servir como uma via oculta para a realização de tratativas espúrias.
Tem nada disso, tem nada disso. É simplesmente uma rede, uma cadeia descentralizada de registros que permite maior segurança, grande confiabilidade, porque na prática é impossível, é inviável você conseguir alterar, fraudar, porque quando um dos nós dessa cadeia, dos blocos dessa cadeia vai sendo adicionado, você não consegue modificar esse bloco, modificar esse registro. Ele precisa ser validado por vários nós de diferentes servidores, portanto, de maneira descentralizada, e você consegue, com isso, agregar novos blocos de informação, e depois que você agregou um, o outro vem na sequência, o outro vem na sequência, é realmente uma cadeia, daí blockchain, cadeia de blocos, e você vai construindo essa cadeia de informações, esse conjunto de dados, e isso permite que você possa acessar de maneira mais segura, sem o risco, ou diminuindo muito, 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 muito. Virtualmente é impossível você conseguir quebrar e fraudar cadeias como essa, que são bem estruturadas, e com isso você confere maior segurança em relação a esses temas, garantindo também publicidade, de acordo, claro, com o tipo de blockchain. Há blockchains públicas, há blockchains privadas, existe discussão, mas é aquela discussão acadêmica. Se uma blockchain privada, isto é, aquela que é acessível por um público restrito, é realmente blockchain, ou se apenas seria uma cadeia descentralizada de registro, um sistema descentralizado. É uma discussão divertida academicamente, mas do ponto de vista prático, ninguém vai morrer se você chamar de blockchain, isso também não tem problema. O importante é perceber que esses sistemas de registro podem oferecer excelente contribuição para atos jurídicos em geral, para transações em geral, para contratos aqui, permitindo os smart contracts, os contratos inteligentes, e que isso pode ser bem aproveitado pelo poder público também, incorporando esses elementos, seja para fins de registro, questões como cadeia de custódia podem ser favorecidas por plataformas de blockchain, serviços como expedição de certificados, enfim, uma série de questões, variados tipos de registro, inclusive registros públicos podem ser efetuados pela blockchain. É possível, e essa é uma das grandes questões que envolve os colegas das serventias extrajudiciais, é possível que o futuro se encaminhe para a adoção de blockchain no lugar dos cartórios, que os cartórios sejam substituídos por plataformas de blockchain. E eles já estão se antecipando a isso, e as próprias serventias já têm um sistema próprio de cadeia de sistema descentralizado de registros. Existe o Notarchain, que é exatamente com essa funcionalidade. Inclusive, minhas amigas e meus amigos, as serventias extrajudiciais são uma figura que merece a nossa atenção, porque a maneira como elas têm atuado ao longo do tempo foi severamente, drasticamente modificada. Aquela ideia que a gente tinha do cartório extrajudicial como local de carimbar, aquela função arcaica, tão obsoleta, isso já não corresponde à realidade em grande parte dos cartórios que têm maior expressão. O grau de digitalização é imenso. Hoje os cartórios podem fazer conciliação e mediação. Hoje é possível celebrar smart contract em cartório. Então vocês têm aqui um campo também muito importante de atuação, e essas serventias podem funcionar, podem atuar em conjunto também com a advocacia pública para melhorar, para aperfeiçoar o fornecimento desses serviços. Você tem aqui elementos que merecem a sua atenção, merecem o seu cuidado, que podem ser explorados ao longo desse funcionamento. E, para encerrar a nossa conversa, e me coloco à disposição, dúvidas, angústias, críticas, enfim, tudo, podem abrir aqui, falar, a gente troca ideia, a gente conversa aqui agora, para vai ser um prazer a gente poder ter esse papo, mas só para colocar um momento de encerramento, e eu sei que vocês vão ter um ponto específico para falar sobre isso, nós não podemos deixar de fazer alguns comentários sobre inteligência artificial. O tema da IA é um dos mais apaixonantes, um dos mais desafiadores. Ela, por si só, é muito difícil de se definir, porque definir inteligência já é muito difícil. Dificilmente você vai conseguir definir inteligência sem fazer a comparação com o ser humano. Então, inteligência artificial se pode considerar como aquela que permite, pela via da máquina, a solução de problemas que exigem inteligência do ser humano. Talvez essa seja a melhor maneira de compreender, porque é realmente desafiador definir inteligência artificial. A parte do artificial é muito fácil, a parte da inteligência é muito difícil. Mas o fato é, existe um campo muito importante para a utilização da IA no âmbito do sistema de justiça.
pode colaborar em muitas coisas. Mas o que eu peço de vocês, minhas amigas, meus amigos, em relação a esse tema, que é aquele mito, aquela ideia de que você vai ter um robô julgando, de que a máquina vai proferir a sentença, vai proferir o acordo, isso está bem distante da nossa realidade, pelo menos para muitos tipos de casos, muitos tipos de casos mesmo. É aquilo de que já teríamos tribunais robóticos em muitos lugares, isso a real não é bem assim. Existem algumas iniciativas, algumas experiências, mas eu acho que é muito mais propaganda do que algo que corresponde à realidade. Inclusive, tem um artigo recente do professor Vale a respeito desse tema que vale a pena que vocês conheçam, depois eu posso disponibilizar para vocês. O próprio Vale disponibiliza, por favor, essa publicação. Porque, minhas amigas e meus amigos, a verdade há um espaço de utilização da IA, inclusive no Poder Judiciário, mas que vai colaborar, ao menos nesse momento atual, no estado da arte, para a automatização de determinadas tarefas que poderiam ser feitas por um ser humano, mas que podem perfeitamente obter uma substituição com maior proveito pela máquina. Claro, já há espaço de IA para identificação, por exemplo, de tese de repercussão geral. Isso já tem sido feito. Já há espaço para em relação a esses temas que você consegue identificar precedentes, facilita a leitura de documentos, a leitura de peças e, a partir daí, a reunião desses elementos para identificação do que pode ser uma tese controvertida. Já há. Mas chegar ao ponto de se oferecer uma decisão, ou de se valorar uma prova, ou de se redefinir uma política judiciária, isso dificilmente vai acontecer. E se acontecer um dia nesses termos, aí eu acho que pode somente a gente começar a se preocupar realmente, porque o cenário atual é realmente a IA funcionando como um suporte, um apoio, um auxílio para a atuação do ser humano. Para quem tiver interesse, existe resolução do CNJ que disciplina o tema da IA 332, que traz parâmetros que podem ser utilizados e que impede a utilização da IA como elemento para definir, para decidir o caso. Ela pode servir de suporte ao usuário interno, mas nunca pode funcionar sem supervisão. É impossível, é vedado seu funcionamento sem supervisão. Claro que isso exige também o acompanhamento da sociedade para que possa fiscalizar se há ou não o uso adequado dessas ferramentas pelo Poder Judiciário, mas, por enquanto, a nossa perspectiva é muito mais de facilitação do trabalho, de racionalização do trabalho, do que uma perspectiva de exterminador do futuro, que está muito longe daquilo que a gente hoje já consegue fazer com IA. Tudo isso só para apresentar aquilo que vocês vão ter. E quem tiver interesse também em aprofundar a conversa, estou à disposição, a gente pode bater esse papo aí, vai ser uma alegria. Mas para apresentar essa visão geral que vocês vão ter ao longo do curso e espero, em alguma medida, provocar para que possamos juntos abrir a cabeça para o funcionamento do sistema de justiça, que na realidade atual pode ser compreendido a partir de perspectivas e premissas bem diferentes daquelas que nos ensinaram. E com isso, minhas amigas e meus amigos, agradecendo a distinção da audiência, a simpatia, a alegria, a audiência de vocês e me colocando completamente à disposição, seja agora, no síncrono, seja no assíncrono, para quem desejar. Vai ser um prazer mais uma vez. Vale, meu irmão. Muito obrigado pelo convite, uma alegria enorme, um presente, uma felicidade. Tô às ordens aí. Bom, meu amigo, muito obrigado. Não poderíamos ter começado nosso curso da melhor forma, né? Com certeza, a sua visão sistemática favoreceu, né, que nós pudéssemos hoje assentar as bases para o que veremos, inclusive nas próximas 10 aulas. E essa visão sistêmica, ela é fundamental, principalmente para que nós, enquanto advogados públicos, tenhamos condições de verificar, de fato, hoje as novas tecnologias elas não são vistas sob uma ótica secundária, mas central, de rearranjo, de refundação, de transformação e, principalmente, né, de uma busca por uma racionalidade do agir do advogado público. Eu acho que ficou bem claro quando você trabalhou alguns aspectos, por exemplo, ligados às cortes online, aos núcleos de justiça 4.0, né, quantos não têm sido criados para lidar com questões relacionadas diretamente a nossa litigiosidade repetitiva, seja na área de saúde, seja no âmbito da execução fiscal, que é um dos grandes gargalos hoje da advocacia pública, né? Quando você também faz, né, o próprio recorte da mudança da dinâmica da prática de atos processuais a partir
do direcionamento que pode ser dado com o uso da jurimetria, né, e a inteligência artificial, com a possibilidade de você processar a quantidade massiva de dados, te dá o quê? Padrões, né, te dá direcionamentos, inclusive estratégicos, como você bem destacou, para que nós possamos verificar a possibilidade, inclusive, de realizar uma autocomposição ou, eventualmente, de trabalhar de maneira mais estratégica no tribunal, né, entendendo ali que determinado julgador tem uma propensão maior a acolher a tese do Estado ou não. E, a partir daí, né, no âmbito da atuação estratégica de cada órgão da advocacia pública, buscar um trabalho mais próximo, com desenvolvimento de memoriais, com a customização de argumentos para atingir exatamente aquele julgador, usando também o arcabouço da psicologia comportamental, que também, né, é um ponto estruturante desse momento de transformação, de rearranjo, né, da nossa atuação no âmbito do Poder Judiciário, mas não só, né, Leandro, no âmbito do Poder Judiciário, mas também quando a gente olha para a nossa atuação enquanto advogados públicos no consultivo, a gente percebe também, por exemplo, que o Tribunal de Contas da União tem modificado a sistemática fiscalizatória com o uso de um ferramental tecnológico, Alice, Sofia, dentre outros exemplos, né? A gente vai ter só uma aula para falar de consultivo e uso da Que inteligência artificial, massa! né? Então, ou seja, a mudança do papel do consultivo também para saber como os tribunais de contas têm fiscalizado, principalmente processos que envolvem licitações e contratos, para a gente pensar na sistematização também dos nossos precedentes administrativos. Você falou muito bem do uso, né, da inteligência artificial para o gerenciamento de precedentes judiciais, mas ela também serve para uma uniformização interna no âmbito da advocacia pública, porque muitas vezes nós ficamos às voltas com, né, posicionamentos díspares dentro da própria advocacia pública, o que gera, por exemplo, uma judicialização. É óbvio, se eu tenho um posicionamento num sentido, um posicionamento em outro, né, uma questão envolvendo o servidor vai demandar no Poder Judiciário, olha, né, cadê a uniformidade do papel da advocacia pública? Ou seja, a gente tem encontrado esses caminhos, e você também falou um pouco sobre a tecnologia blockchain, a tecnologia importante, fundamental, de armazenamento informacional, de segurança informacional, mas também uma ferramenta que possibilita, né, um maior aperfeiçoamento nos arranjos administrativos que são firmados, né? A gente tem a possibilidade de construir smart contracts administrativos, a gente tem a possibilidade de controlar as operações tributárias com o uso da tecnologia blockchain. Para quem ainda não teve a oportunidade de ler, eu recomendo muito a leitura do Acórdão 1613 de 2020 do TCU. Esse acórdão, o TCU faz uma análise do uso da tecnologia blockchain na administração pública. Então, é um acórdão voltado para o aspecto prático. Como é que a gente usa blockchain na administração pública? Eu posso usar para quê? Eu posso usar para o controle das operações tributárias, eu posso usar para afirmar smart contracts administrativos, né? Usar toda essa estrutura, eu posso eventualmente me valer da tecnologia blockchain para o armazenamento informacional no âmbito do poder público, ou seja, a gente tem, né, questões práticas que podem ser resolvidas com o uso da tecnologia blockchain, que já foi admitida em algumas decisões dos tribunais, e Leandro, né, sabe muito bem disso, como meio de prova atípico, né, Leandro? Ou seja, né, o uso desse tipo de tecnologia chancelado como meio de prova atípico. Essa visão geral que você nos trouxe, inclusive da própria inteligência artificial, que por óbvio a gente vai trabalhar com mais detalhes aqui ao longo do nosso curso, para entender o que é inteligência artificial, o que é IA generativa, o que é, né, o aprendizado de máquina, o aprendizado profundo de máquina, como é que a gente lida com a ideia de IA forte, IA fraca, IA específica, IA geral, IA capaz também, que é uma outra nomenclatura que tem sido construída no âmbito da doutrina, mas para olhar para isso tudo, reverberando na nossa atuação enquanto advogado público, né? Ou seja, como é que esse tipo de tecnologia pode me auxiliar na gestão das demandas repetitivas, pode me auxiliar no controle de precedentes, né? Ou seja, inclusive no nosso projeto que a gente está desenvolvendo aqui no âmbito da Advocacia Pública do Estado de Alagoas, uma das nossas ramificações do projeto é principalmente trabalhar com padrões decisórios vinculantes
para indicar para o procurador, quando eventualmente ele recebeu a comunicação processual, que existe um tema de repetitivo, que existe um tema de repercussão geral, né? Até mesmo para que o procurador possa apontar para o Poder Judiciário, olha, vocês deveriam ter julgado improcedente liminarmente com base no 332, né? Na questão, porque hoje fica muito difícil você gerenciar mais de 1.000 temas de repercussão geral e mais de 1.000 teses Exatamente. repetitivas, né? E se me permite, Vale, Não, à vontade. um dos vários importantíssimos que você mencionou, com a identificação de perfil decisório do julgador, eu posso avaliar, e do órgão colegiado, pô, mas será que o caso aqui não seria de suscitar um IAC, que eu vou Sim. tirar a competência daqui e vou deslocar para outro órgão? Será que não é mais estratégico? Será que, conhecendo a posição dos componentes do colegiado responsável por julgar IRDR, não será o caso de suscitar um IRDR porque minha chance de prova é maior? Então, a tecnologia se lê tão bem nisso, nessa gestão. Exatamente, eu acho que um dos pontos centrais, se a gente pensar em recuperabilidade do crédito público, é a integração das bases de dados, né? É o cruzamento das informações, é lidar com informação qualificada, justamente para que nós possamos tomar decisões não pautadas por um agir intuitivo. É muito comum, Leandro, no âmbito da advocacia pública ainda, a gente virar para o colega do lado e perguntar assim: você já fez algo semelhante? Você pode me passar aí a sua manifestação? Quando a gente deveria trabalhar, né, com painéis de BI, né, com essas Exatamente. identificações mais claras, com núcleos que estariam ali à frente do gerenciamento da litigiosidade repetitiva, não com muitos procuradores, mas com um número mais reduzido, porque eu posso, através do uso da tecnologia, racionalizar isso. Você trouxe o exemplo do Clóvis, do TJ do Ceará, né, que, através também da utilização dos núcleos de justiça 4.0, permitiu uma redução dos magistrados responsáveis pelo gerenciamento da execução fiscal, né? Salvo engano, nós tínhamos 22 magistrados alocados e foram ali designados 4 magistrados com automação. Eu não estou falando nem de inteligência artificial, né? A gente está falando de automação, programação simples. Então, percebam que a gente tem, né, todo um aparato que faz com que a advocacia pública promova essa necessária reestruturação. Essa necessária reestruturação que não é algo para ser feito no futuro, é algo que a gente precisa implementar hoje. A gente precisa também disseminar essa cultura nos nossos colegas, alguns ainda resistentes, né, para esse tipo de debate. E lógico, né, nós temos as vicissitudes da tecnologia, mas temos as virtudes da tecnologia também, que com certeza precisam ser pensadas, porque, né, com os avanços, todos os avanços que o Leandro trouxe, destacou do Poder Judiciário, a ausência de contrapartida da advocacia pública, né, ela preocupa. E eu lembro muito, Leandro, da Lei 11.419, da Lei do Processo Eletrônico, né, toda a instrumentalização do Poder Judiciário que acaba desaguando num acervo de comunicações processuais para a advocacia pública que não conseguia, né, naturalmente gerenciar aquilo, ainda caminhando com alguns sistemas. E se nós não avançarmos também, né, para tratar o que for possível tratar com o uso da tecnologia, principalmente na atuação repetitiva, nós vamos ser e já estamos sendo novamente engolidos, né, por toda esse aparato que, né, o Poder Judiciário tem desenvolvido e que precisa também avançar. E eu acho que 2 pontos aí são imprescindíveis. Primeiro, entender que ninguém tem dinheiro para desenvolver tudo, e assim, né, como o próprio Poder Judiciário, através da base estruturante do Sinapse, vem coletando iniciativas para que elas sejam disseminadas, né, nos mais diversos órgãos jurisdicionais. A advocacia pública, a gente precisa também desse agir, a gente precisa de protocolos de cooperação, a gente precisa compartilhar informações e tecnologia também para que a advocacia pública unida possa também fazer frente a esse contexto. Eu estava, inclusive, agora, recentemente, Leandro, né, em Portugal, e falava com alguns membros do CNJ, inclusive já fazendo um jabá do seu livro sobre o poder regulamentar do CNJ, enfim, mas falando com alguns membros do CNJ sobre a necessidade de o CNJ convocar a advocacia pública e privada para debater esses modelos, porque a gente vai ver ao longo Exatamente. das aulas aqui o quanto que isso repercute nos nossos processos. E sequer a gente tem ideia dessa repercussão, o que é um grave problema. E eu acredito que esse debate vai ainda se espraiar também no CNJ, com a maior participação da advocacia pública. Meu amigo, eu te agradeço
imensamente. Eu tenho certeza que todos que estão aqui, né, gostaram demais, né, dessa abordagem primeira que você fez, essa aula magna. Leandro, vocês puderam perceber, é um dos grandes especialistas no tema, é alguém que se debruça para estudar isso em profundidade e com certeza estará conosco em outros eventos, mas a gente conseguiu, né, deflagrar o nosso curso da melhor maneira possível. Lógico que o FONASSE pede escusas a todos vocês pelo problema técnico que nós tivemos em relação ao Zoom, né? Nós havíamos ampliado, inclusive, a possibilidade de participação da reunião e, infelizmente, tivemos um problema técnico que conseguimos corrigir ainda hoje, mas não se preocupem, porque aqueles que ingressaram depois terão a oportunidade de assistir essa aula gravada e a gente se compromete a disponibilizar essa aula gravada já amanhã, para não ter nenhum tipo de prejuízo, inclusive com a aula da próxima semana, né, que vai falar sobre o uso da inteligência artificial e a litigiosidade repetitiva. Meu amigo, eu passo a palavra para você para suas considerações finais. Deixem aberto aqui para se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta e intervenção também. Acho que o Leandro tem alguns minutinhos e a gente segue na sequência para os nossos próximos encontros e com certeza não tenho dúvida nenhuma que esse curso já nasce paradigmático. Leandro, a palavra está contigo. Pessoal que estava preocupado aqui com a presença, a gente tem os registros lá no próprio Simpla, e fiquem tranquilos que os certificados serão devidamente gerados por lá. Tá Leandro, tudo certo, amigo, Patrícia. obrigado, irmão. No final, a presença será registrada. Vi a mensagem aqui da Patrícia. Meu irmão, só a agradecer. Para mim, é poder ter essa oportunidade de conversar com esse público tão especial, com esses amigos e amigas queridos que ganham aqui. Para mim, isso é um presente. E me parece que há uma instituição coordenando a realização desses protocolos entre diferentes instituições da advocacia pública, não é? Me parece que há alguém que tem atuado nessa área, tem contribuído para isso, né? Parece que há algum projeto nesse sentido. Ouvi Acredito falar, ouvi falar. que devem sair esse ano. Muito bem, então só agradecer realmente, meu irmão. É um presente poder estar aqui com você, poder conversar com você, aprender com você e aprender com essa turma sensacional. Um público de elevadíssimo nível e convido todos e todas para que a gente possa continuar essa reflexão, esse debate. Estou à disposição. Quem quiser fazer qualquer pergunta, dúvida, angústia existencial, contem comigo, eu estou aqui totalmente à disposição de vocês. Muito obrigado, parabéns pelo curso, que é espetacular, realmente. Obrigado, meu irmão. Mais uma vez, eu deixo aberto aqui. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Se quiser, fica à vontade. Eu mando pelo chat, eu ligo o microfone. Se não tivermos questionamentos adicionais, nós nos veremos na próxima semana, né, na próxima quinta-feira. E já agradecendo a todos vocês pela disponibilidade e principalmente pelo cuidado em trabalharem, né, esse tema, e se preocuparem em se capacitar. E espero que também daqui saia uma disseminação de cultura no âmbito da advocacia pública para pensar de maneira diferenciada, né, o nosso papel hoje. Como eu sempre digo, não, né, pensar fora da caixa, Leandro, mas pensar a quilômetros de distância da caixa. Acho que esse é o nosso papel aqui. Obrigado a todos, obrigado à nossa co-presidente do FONASSE, Ludmila, ao nosso queridíssimo amigo Silvano, que depois ingressou e esteve conosco, grande potência da advocacia pública. Obrigado também aos nossos queridos apoiadores, especialmente a Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, na pessoa da doutora Sâmia Suruagi, e a Procuradoria do Mato Grosso do Sul, na pessoa da doutora Ana Carolina Ali. Veja, Leandro, são duas mulheres, né, que estão brilhando na gestão da advocacia pública, se destacando sobremaneira, sem falar, né, de outras mulheres que estão à frente da advocacia pública, para citar uma delas, a nossa querida Inês, que é presidente hoje do COMPEG, que é o nosso Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados. Então, muito obrigado a todos os colegas do Brasil todo que estiveram aqui hoje. Estejam conosco na próxima semana, sem limitação de acesso, desta vez eu prometo. E, né, nós daremos seguimento ao nosso curso, que tem 11 aulas. E fiquem tranquilos se eventualmente vocês perderam uma aula ou outra, né, a gente está gravando tudo, porque esse legado precisa ser, né, aqui multiplicado. Um grande abraço para vocês, Leandro, meu irmão. Bom trabalho para você. Fica com Deus. Estamos juntos. Obrigado mais uma vez por tudo. Tchau, tchau. Até mais.